Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje nós vamos falar sobre a improbidade e o processo civil. Nosso convidado é o professor Rodrigo Belmonte, especialista em Direito Público. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Obrigado, eu que agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Então, professor, a gente costuma começar o programa falando sobre o início da trajetória dos nossos convidados. No seu caso, tinha advogado na família, tinha algum juiz, um tio que era promotor, como é que foi? Não, na minha família ninguém seguiu até o meu ingresso na universidade, ninguém seguiu a esfera jurídica. Como é que era a composição na família? Meu pai era médico, minha mãe é professora e o marido da minha mãe era servidor. O que aconteceu? Eu acreditei, antes de entrar na faculdade, que eu podia mudar o mundo se eu entendesse a legislação. Era um idealista mesmo. Idealismo. Mas isso foi motivado por movimento estudantil, alguma atividade em movimento social, nada assim? Existe uma característica em mim, desde pequeno, eu sempre tive muita atenção com a esfera pública. Porque eu sempre escutei na minha casa que os meus pais reclamavam do poder público e não entendia por quê. E com o tempo eu fui prestando mais atenção na situação da administração pública do país. E percebi que se eu entendesse um pouquinho de leis, talvez eu pudesse ajudar, né? Esse foi um elemento motivador. Graças a Deus, a paixão pela administração pública persistiu e persiste até hoje. Sou apaixonado pela administração pública. Na faculdade, isso se apurou mais? Como é que ficou? Sim. Na faculdade ficou nítido, como eu posso dizer, o descrédito das matérias que vinculam a direito empresarial, direito civil, né, que são matérias mais privatistas, vão tratar de patrimônio privado, relações comerciais, cheques, duplicatas. Eu não gostava nem de passar perto dessas matérias. Em compensação, as matérias que envolviam o poder público, como o direito administrativo, o direito constitucional, as matérias que envolviam interesses públicos, e eu posso estender até o direito penal, me fascinaram. Sempre me fascinaram. Então, eu concentrei todos os meus estudos e esforços nessas matérias, em especial no direito constitucional e no direito administrativo. E até que ponto os seus professores foram decisivos nesse processo? 2 professores. Eu me recordo muito bem deles. Um deles me influenciou muito no processo civil. Ele era o professor de processo civil e eu sempre tive uma ânsia por querer entender como funcionavam as ações. É um raciocínio meio que de engenheiros, né? Tanto que o meu perfil, como a gente chama aquele estudo que faz antes de ingressar na faculdade, vocacional? Estudo vocacional, dizer que eu tinha que ser arquiteto ou engenheiro. Porque a minha cabeça funciona por processos. E quando eu descobri que tinha uma matéria que falava de processo e os passos das ações, eu me encantei. E esse professor foi fundamental, porque ele tinha um conhecimento muito bom, ainda tem um conhecimento muito bom sobre o assunto, e foi fundamental para me orientar no estudo. E, de outro lado, um outro professor, que acabou sendo mais tarde meu chefe, mas aí no direito constitucional. Trabalhei com ele durante muito tempo, e aprendi a gostar do constitucional tendo ele como exemplo. O senhor se formou e não foi imediatamente trabalhar como advogado, pelo contrário, o senhor já estava pensando também numa carreira acadêmica? Já? Eu me formei em 2001 e em julho de 2001 eu estava dando aula na universidade. Isso é uma coisa, eu diria até complicada, né? Como que pode um recém-formado ir dar aula na universidade? Mas apareceu uma seleção, a seleção não tinha um critério tão rigoroso naquela universidade, eu competi com outros professores e fui escolhido. Já começou? E aí comecei. Eu gostaria muito de ter começado pelo direito administrativo, mas a vaga era para direito constitucional. E a partir daquele momento, acho que eu viciei na aula. Por que isso? Porque eu sempre tive muita dificuldade em aprender. Então eu tinha e tenho um foco, um objetivo que é, de alguma maneira, transformar aquilo que parece complexo em algo simples. E é assim que eu trabalho. Além de professor, o senhor também é servidor público. Sou. Fale sobre a sua outra rotina. Dupla jornada, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal. Hoje eu estou lotado na cidade de Anápolis, Goiás. Fica a 50 quilômetros de Goiânia e mais ou menos uns 150 de Brasília. Eu passei nesse concurso público enquanto eu estava na faculdade. E me apaixonei pela instituição que é o Ministério Público. A faculdade inteira, eu nutri um sentimento de que eu seria magistrado. Falava para todo mundo, minha esposa, tadinha, casou comigo achando que ia ser juiz. Não aconteceu. E eu me encantei pelo Ministério Público, me encantei pela
pela atuação, pelo que ele tutela, a forma de trabalho, o contato com as pessoas é instigante. E aí eu me acomodei ali. Essa é a palavra, me acomodei ali porque me serviu aquilo, né? Ou seja, nunca falta assunto, né, nas suas aulas, até porque é servidor do Ministério Público Federal, né? Eu sempre tenho alguma referência da teoria com a prática, né? Então, falar de improbidade, falar de direito constitucional, falar de direito penal, sempre me leva a ter um caso concreto, uma situação, e eu consigo, de alguma maneira, estabelecer um vínculo da teoria com o caso concreto. Isso ajuda muito na hora de a gente entender os mecanismos jurídicos. O senhor não precisa necessariamente declinar nomes, mas dos casos nos quais o senhor trabalhou, né, no Ministério Público Federal como servidor, tem algum que seja emblemático, que mereça assim, uma análise mais detida pelo impacto que teve junto à opinião pública? Tem casos assim que são impactantes para a administração pública. Infelizmente, são casos vinculados a questões de contratos e licitações. Na verdade, não é um caso. A grande maioria dos processos com que nós trabalhamos, quase que 95% é visível a má-fé do administrador. E isso é o que mais me espanta, que mais me choca. Um dia eu até conversei com um colega de trabalho e disse assim, quando é que vai aparecer um processo aqui que não vai ter um desvio de verba, não vai ter um superfaturamento, né? Não vai ter uma obra que não foi concluída? A grande maioria tem problemas. Isso é assustador. Né? Recentemente, um empresário até disse numa entrevista que não se compra um alfinete no Brasil sem pagar propina. Eu acredito que existem exceções de empresários sérios, gestores sérios, mas, infelizmente, a grande maioria passa por esse tipo de problema, que é um mal, que é a corrupção. Existe um professor de São Paulo, que eu sigo ele nas mídias, sigo ele nos livros, e ele comenta muito sobre a corrupção e tem comentado muito sobre a corrupção no Brasil atual, né? E parte do discurso dele eu compartilho. A corrupção é quase que uma endemia, né? É algo assim muito complicado. Para os meus alunos, assim, observadas as devidas proporções, eu sempre gosto de enfatizar uma coisa. Não pense que a corrupção está lá, longe de você. Muitas vezes a corrupção está aqui, ao seu lado. Coisas pequenas. Estacionar o carro em cima da calçada, né? Você anda numa rodovia a 130 por hora quando a velocidade é de 80. Ultrapassar pelo acostamento. Né? Pegar aquele troco que veio a mais e você acha que se deu bem. Né? Isso é corrupção. A ética é um exercício diário. Né? Exatamente. Professor, vamos ao nosso primeiro intervalo? Com certeza. Prefeito, a conversa continua daqui a pouquinho. É o primeiro intervalo do Saber Direito Debate. Voltamos daqui a pouco. Até já. O Saber Direito Debate está de volta hoje com o professor Rodrigo Belmonte, especialista em Direito Público. Professor, quando o senhor pensou nesse curso que foi exibido ao longo da semana aqui na TV Justiça, o que é que o senhor estabeleceu como objetivo? O que é que o senhor queria com esse curso? A ideia principal era mostrar, ou apenas apresentar, talvez propor, um estudo em que você consegue enxergar a norma e a ação. Por isso, a norma de improbidade, que está situada dentro do direito administrativo, e a ação de improbidade, que ela trafega, digamos assim, entre dois grupos de norma, as normas processuais e as normas de direito administrativo. A ideia era mostrar que existe uma relação muito importante, porque a eficiência na promoção ou na erradicação, quem sabe, um sonho, né, da corrupção, dos atos de improbidade, dos desvios, dos abusos, né, passa pelo entendimento desse mecanismo. Eu sei o que é um ato de improbidade e eu sei o que fazer com ele, com a punição. Por isso a ideia do processo e da improbidade. Qual é a natureza jurídica da improbidade administrativa? A improbidade administrativa, de forma muito simples, ela é um ato. É um ato praticado por um gestor público, é um ato que pode ser praticado por um particular. A natureza jurídica, o conceito técnico, aquele que a gente estuda nas faculdades, nas graduações, nos cursinhos, nos livros, né? A gente vai falar que a improbidade administrativa tem natureza jurídica de direito constitucional de aspecto civil, porque eu não estou tratando de crime. Improbidade administrativa não é crime. Improbidade administrativa é um ato administrativo
que lesa a administração. Eu pratico um ato com desvio de poder ou eu pratico um ato com abuso de poder. Ou o particular se beneficia desse ato administrativo para lesar a administração. Por exemplo, um ato administrativo, licitação para aquisição de veículos oficiais. Isso é um ato administrativo. A fixação do preço máximo ou a fixação do modelo do carro, modelo não, das características do carro, são atos administrativos. Um agente público de má-fé pode fazer com que o preço fique mais alto que o do mercado ou que a característica do veículo atenda a um fornecedor de forma disfarçada para beneficiar aquele amigo. Por quê? Porque, de repente, vai acontecer um favorecimento, uma vantagem indevida. Então, isso nos mostra que a improbidade é um ato. De forma muito simples, é um ato. Por que a lei da improbidade está no regime jurídico de direito público? O regime jurídico de direito público, eu posso te dizer que é um conjunto de regras, um conjunto de leis, de normas, né? E nesse universo de diversas normas, uma delas se destaca, se chama Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92. E ela está inserida nesse sistema como um mecanismo de proteção da administração pública. Ela é como se fosse o vigilante dos atos administrativos mais próximos do Ministério Público, do cidadão. O cidadão que tem conhecimento da lei de improbidade, ele pode reclamar ao Tribunal de Contas, ele pode reclamar à CGU, ele pode reclamar ao Ministério Público, ele pode reclamar a qualquer ouvidoria de órgão público no país dizendo que alguém está praticando o ato de improbidade administrativa. Ah, mas o cidadão, para exercer isso, vai ter que ler a lei? Necessariamente não, mas que ele saiba que existem 3 grupos de improbidade, só com isso ele já consegue se guiar. Quem pratica a improbidade administrativa? É só agente público? Regra geral. Direito é assim, a gente tem regra geral e algumas exceções. Regra geral, agentes públicos. Agentes públicos já é um conjunto enorme, é um universo grande de pessoas. Eu posso dizer agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos e aqueles que exercem meras funções administrativas e que não são empregados públicos e que também não são servidores. Além desses agentes públicos, só vou fazer uma ressalva. Para agente político, que é um tipo de agente público, existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal e do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que o presidente da República não pratica ato de improbidade. Ele tem uma legislação especial só para ele. Né? Só para a gente fazer uma ressalva. Fora esses agentes públicos, nós temos os particulares. O particular pode participar de um ato de improbidade, por exemplo, superfaturamento, desvio de verba, deixar de executar uma obra como deveria ser executada, né? E aí ele obtém uma vantagem direta ou indireta. E é interessante lembrar que por uma decisão muito firme do Superior Tribunal de Justiça, não é possível processar o particular apenas numa ação de improbidade. Sempre tem que ter uma dupla, o agente público e o particular. Quais são os tipos de improbidade? Basicamente são 3 tipos. Um que gera enriquecimento ilícito do agente público, a outra que gera prejuízo ao erário e a outra que gera o descumprimento de princípios aplicados à administração pública. Vamos lá. Enriquecimento ilícito. Eu sou servidor público, o meu trabalho me proporciona uma certa riqueza, compatível com aquilo que eu ganho. Enriqueci ou não enriqueci de forma lícita, correta. O anormal, o ímprobo, é você enriquecer rapidamente, de forma desproporcional, não compatível com o que você ganha. Você ganha R$1.000 por mês, mas você anda num carro de 200 mil. Alguma coisa está errada, né? Então, aí eu posso ter um enriquecimento ilícito à custa da administração pública, recebendo vantagem indevida. Prejuízos. Facilitei uma licitação de alienação de um prédio público. O prédio público custava 10 e eu facilitei a alienação dele, a venda dele, por 2, porque alguém vai se beneficiar nessa história. Desrespeito aos princípios. Princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da eficiência, que é um problema tão sério na administração pública do nosso país, né? A eficiência exige que a administração pública trabalhe melhor a um custo menor, né? Então, desrespeitar esse binômio pode gerar
uma improbidade. E em 2015, salvo engano, em 2015 nós tivemos uma alteração dessa lei que prevê um quarto tipo, bem discreto, renunciar receita, ou seja, deixar de arrecadar dinheiro público, deixar de arrecadar tributos. Rapidamente, professor, existe relação entre os tipos de improbidade e as punições previstas? Sim, existe uma relação que o legislador foi muito tranquilo nisso e achou até que ele facilitou a vida de quem estuda. Ele estabeleceu no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11 os tipos de improbidade. Então, no artigo 9º você tem uma lista, no 10 outra, no 11 outra. Mas, no artigo 12, inciso 1, 2 e 3, você estabelece a correlação. No inciso 1, as punições para o artigo 9º. No inciso 2 do artigo 12, as punições para o artigo 10. E no no artigo 12, inciso 3, as punições para o artigo 11. Então, existe uma sistemática, quase que matemática nessa história. Tá certo. Professor, vamos ao nosso segundo intervalo? Claro. Perfeito. É a segunda parada aqui no Saber Direito Debate. Nós voltamos dentro de instantes. Não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. O nosso convidado é o professor Rodrigo Belmonte, especialista em Direito Público. Nós estamos falando hoje sobre a improbidade e o processo civil. E agora é hora de falar dos livros. O senhor trouxe aqui, professor, Manual de Direito Administrativo de Matheus Carvalho. O que é que se pode falar a respeito dessa obra? Esse é um livro de cabeceira para quem faz a faculdade de Direito, tanto para quem está na graduação, como para quem está estudando para concurso público. O professor Matheus Carvalho é um excepcional professor de Direito Administrativo e ele consegue, com essa obra, de forma até exaustiva, em alguns momentos, explicar muita coisa importante sobre o direito administrativo de forma pontual, objetiva e muito clara. O senhor também trouxe aqui Códigos de Processo Civil Comparados, de 1973 a 2015. O Brasil tinha um código de 1973, um código de processo civil de 1973, que era chamado Código de Buzaide. Buzaide foi a pessoa que mais influenciou na criação desse código, um professor já falecido. Acontece que em 2015 nós ganhamos um código novo, um código de processo civil novo. Então, muitos profissionais da área do direito, hoje, eles têm que ou se reciclar para conseguir entender as mudanças, né? Ou procurar uma obra como essa, que faz uma correlação entre o artigo do Código de 1973 com o de 2015. Ah, mas eu só conheço de 2015, o que falava de 1973? Eu olho e faz o caminho de volta. Tem sempre essa comparação para facilitar. O senhor também trouxe aqui a revista Síntese Direito Administrativo. É aqui que tem um artigo do senhor, tem uma colaboração, é isso? Tem. A revista Síntese é uma revista especializada em assuntos jurídicos e ela tem diversos segmentos. Um deles é o direito administrativo. Então, quem quer pesquisar para graduação, para pós-graduação, para mestrado, pode procurar nesse tipo de revista, não só a Síntese, existem tantas outras que fazem o mesmo papel, que vão encontrar aí discussões importantíssimas sobre o direito. Nesse caso é sobre o direito administrativo, e nele tem um artigo jurídico meu, tratando justamente da relação da improbidade com o novo Código de Processo Civil, o impacto que o novo Código de Processo Civil causou na lei de improbidade. A gente ia até falar sobre isso também. O código hoje está sendo aplicado nas ações de improbidade. Sim. Ele é fundamental para isso. Porque, como a gente havia conversado anteriormente, a lei de improbidade ela é um misto de o que é o ato de improbidade e como o Estado deve se comportar em relação a essa improbidade. Esse comportar-se do Estado é ajuização ou não ajuização. A lei de improbidade fala um pouquinho só sobre o rito, sobre o processo, sobre a ação de improbidade. Mas é importante eu ter uma norma mais robusta, que é justamente o Código de Processo Civil. Ele é que vai dar todos os passos de um processo, quando é que o juiz dá decisão, quando ele não pode dar decisão, quando o juiz ouve as partes, quando não ouve. E o novo Código de Processo Civil ele teve um certo impacto em relação à lei de improbidade, especificamente no que diz respeito às cautelares, que eram previstas no Código Antigo como um livro inteiro, e hoje elas não existem mais de forma tão autônoma, digamos assim. Com a Lava Jato em evidência, passou-se a falar muito uma expressão que até então era pouco conhecida dos brasileiros, né, que é o acordo de leniência. Como é que funciona o acordo de leniência, professor? O acordo de leniência, a palavra, ou melhor, a expressão, ela já dá uma ideia do conceito, né? Acordo.
Poxa, mas acordo é uma barganha, uma negociação, né? Exatamente. Uma tolerância. Uma tolerância, né? Exatamente isso. Só que o acordo de leniência ele é regulamentado por uma lei que está muito na moda, que é a Lei 2.846 de 2013. Existe um outro acordo de leniência lá para o CAD, para as questões vinculadas à atuação do CAD, mas essa aqui é para a questão de corrupção, né? A 2.846 de 2013. Essa lei, ela fala que a administração pública pode, de alguma forma e dentro de certos limites estabelecidos pela própria legislação e pela Constituição da República, realizar um acordo com aquela pessoa jurídica que causou prejuízo para a administração pública. Mas não é qualquer acordo. Não é como eu e você, eu vou vender um carro ou vou comprar seu carro, nós negociamos preço. Nesse caso, não é assim tão flexível. Pode ser realizado desde que a pessoa jurídica entregue nomes ainda desconhecidos de um esquema de corrupção ou entregue informações relevantes para a solução e interrupção do esquema de corrupção. Então, esses requisitos eles têm que ser muito evidentes. A lei de improbidade, ela está dentro de um microsistema de proteção do interesse público? Isso? Está. Esse microsistema é justamente uma proposta de reflexão e de estudo para que nós consigamos entender que a administração pública ela pode ser tutelada, protegida por diversas normas. Por isso, um microsistema voltado para a administração pública. E a lei de improbidade ela está no centro, junto com a lei de acordo de leniência, que são duas normas muito importantes e que têm um objetivo muito claro. Tutela do patrimônio público, evitar maiores prejuízos para a administração. Então, o acordo de leniência contribui nesse sentido, proteção desse interesse. Quando bem feito, o acordo de leniência, quando bem estruturado, quando ele rende boas informações, informações que levem a novos resultados de punição efetiva, concreta, ele contribui de forma extremamente positiva. Agora, um acordo de leniência que é mal feito, que acaba beneficiando o infrator, aí ele não é uma ajuda, ele é um prejuízo, ele é um desserviço para o poder público. Muitos dos acordos que têm sido costurados recebem críticas, geram controvérsias. É porque as pessoas não conhecem ainda essa sistemática. Então, hoje mesmo, quando eu vinha de Anápolis para Brasília, eu ouvi no carro um comentário da CBN que falava justamente disso. O brasileiro tem que parar de achar que está tudo ruim, que tudo que foi feito nessas operações ou no combate à corrupção não presta ou vai dar em pizza. Muita coisa já foi feita, muita gente já foi condenada, muito dinheiro já retornou. É o suficiente? Não. Muito acordo de leniência já foi feito, alguns bons e outros ruins. E isso acho que é até um processo natural de maturação do poder público, porque é uma norma nova para nós, o acordo de leniência. Então, vai algum tempo até a gente ajustar, entender muito bem como ele funciona e ganhar know-how nisso, né? Uma nova cultura, né? É. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, muito obrigado pelas explicações que o senhor deu nessa entrevista. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço imensamente pelo convite, estou sempre à disposição e é com muita alegria que eu venho aqui para conversar com vocês. Tá certo então, professor. O Saber Direito do Debate fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.